Quando Deus não aprova o seu casamento, algo profundo e doloroso começa a acontecer. O que parecia ser uma união de amor e promessas se torna um terreno árido, onde a paz é substituída pela luta constante, onde os sonhos parecem se desvanecer diante dos olhos e a esperança se esvai. O que muitos não entendem é que, sem a bênção de Deus, os casamentos começam a se desintegrar, mesmo quando isso não é imediatamente visível. A ausência de Deus não é uma perda de momentos felizes, mas uma perda de propósito, direção e paz. Ao olharmos para essas 7 realidades que surgem quando Deus não está no centro do relacionamento, podemos entender como isso afeta não apenas o casal, mas toda a família e a jornada espiritual. Neste momento, eu te convido a refletir profundamente, a abrir os olhos para a verdade divina e, quem sabe, a encontrar o caminho para a restauração que só Deus pode oferecer. Quando a união entre marido e mulher é formada, a expectativa é que ela seja uma aliança inquebrantável, um pacto diante de Deus que reflete o amor e a fidelidade de Cristo pela Igreja. Essa união deveria ser um testemunho da harmonia divina, uma parceria que, no centro, tem o próprio Deus. No entanto, quando Deus não aprova o casamento, algo muito profundo começa a acontecer. Um desalinhamento espiritual que vai além de simples discordâncias superficiais ou desentendimentos momentâneos. Esse desalinhamento afeta o cerne da relação, causando uma desconexão espiritual que é invisível aos olhos humanos, mas que se reflete em atitudes, pensamentos e até nas ações cotidianas do casal. A desconexão espiritual não é algo que surge do nada. Ela é um reflexo de uma falha nas bases que sustentam o relacionamento. Quando um casal começa sua jornada juntos, sem buscar a orientação divina, ou pior, quando escolhe ignorá-la, um lento processo de separação entre eles e Deus começa a acontecer. Esse distanciamento, ainda que muitas vezes imperceptível à primeira vista, gera consequências devastadoras. O que antes era uma relação construída sobre princípios sólidos e centrados em Cristo, se transforma em uma luta constante, onde ambos buscam satisfação e realização fora da vontade de Deus. Em momentos assim, é comum que o casal se depare com um vazio emocional, onde as conversas já não fluem mais com a mesma intimidade e compreensão. A paz, que deveria ser o alicerce de seu lar, começa a se dissipar, e em seu lugar surgem as tensões, os mal-entendidos e a constante sensação de que algo está fora do lugar. Não é incomum que, mesmo em um relacionamento aparentemente estável, o casal sinta uma perda de propósito, como se estivessem simplesmente cumprindo uma tarefa, ao invés de viver um propósito divino juntos. O versículo de Amós 3:3, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, nos lembra que a verdadeira união exige harmonia. Não estamos falando de uma harmonia superficial, mas de uma sintonia profunda com os planos de Deus. Quando o casamento não está alinhado com a vontade de Deus, ambos os cônjuges começam a seguir caminhos diferentes, ainda que fisicamente continuem lado a lado. O que deveria ser uma jornada compartilhada com Deus no centro se torna uma experiência solitária, onde as necessidades espirituais de cada um começam a ser negligenciadas. Essa falta de alinhamento espiritual não se limita a aspectos íntimos do casal, mas começa a se refletir também nas suas ações cotidianas. As decisões são tomadas com base em desejos próprios, sem consultar a vontade de Deus. As discussões se tornam mais frequentes e a comunicação, que deveria ser um meio de entendimento e conexão, se transforma em um campo de batalha. As orações, que antes poderiam ter sido feitas em conjunto, são agora raras e, quando acontecem, já não têm a mesma intensidade e sinceridade.
O lar, que deveria ser um lugar de refúgio espiritual, se transforma em um campo de guerra emocional e espiritual. É como se, ao perderem o alinhamento com Deus, os cônjuges também perdessem o discernimento necessário para lidar com os desafios que surgem no relacionamento. O que antes era resolvido com sabedoria e paciência, agora se torna motivo de brigas constantes. Ambos começam a agir com base em suas próprias percepções, em vez de se submeterem à direção do Espírito Santo. O orgulho e a teimosia tomam o lugar da humildade e da disposição para servir um ao outro, e o amor começa a se esfriar. A verdadeira unidade em um casamento só é possível quando ambos os cônjuges estão dispostos a seguir a vontade de Deus. Quando cada um coloca suas próprias vontades de lado e busca viver para agradar ao Senhor, o casamento se torna um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas que mesmo nas dificuldades, o casal se apoia na fé em Deus para encontrar soluções. Quando Deus não é o centro da relação, as dificuldades se tornam maiores, pois a paz e o amor de Deus não estão presentes para curar, restaurar e fortalecer o vínculo. Por mais que as tensões externas possam ser a causa das brigas, o verdadeiro problema está na desconexão espiritual que acontece dentro do relacionamento. A falta de oração em conjunto, a falta de meditação na palavra de Deus, o distanciamento das práticas espirituais, tudo isso contribui para a desconexão que, aos poucos, vai corroendo o relacionamento. A comunicação com Deus é essencial para que o casamento tenha sucesso, pois somente Ele tem o poder de restaurar, reconciliar e renovar a união entre o casal. Quando um ou ambos os cônjuges negligenciam essa comunicação, a relação perde o que de mais importante deveria ter: a presença de Deus. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade não é algo que podemos criar por nossa própria força. Ela é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Quando buscamos a Deus juntos, quando colocamos nossas diferenças nas mãos do Senhor, a unidade se fortalece. Mas quando Deus não está no centro do casamento, essa unidade começa a se desfazer. Cada um segue seu próprio caminho, com seus próprios desejos e vontades, e a harmonia que deveria existir entre o casal desaparece. Por isso, é fundamental entender que o desalinhamento espiritual não é algo que simplesmente acontece. Ele é resultado de escolhas feitas ao longo do tempo. Quando decidimos não seguir a vontade de Deus, estamos permitindo que o casamento se distancie da verdade divina. O alinhamento com Deus é a única forma de garantir que o casamento seja uma relação saudável e cheia de propósito, pois é Ele quem sustenta e fortalece os laços entre os cônjuges. Que possamos, então, refletir sobre nossas próprias vidas e sobre os casamentos ao nosso redor. Será que estamos permitindo que Deus seja o centro do nosso relacionamento? Ou estamos nos afastando dele, permitindo que o desalinhamento espiritual tome conta de nossas vidas? Precisamos, mais do que nunca, entender que sem a presença de Deus, o casamento se torna apenas um contrato, não mais uma aliança sagrada. Quando colocamos Deus no centro, Ele transforma tudo, tornando o relacionamento mais forte, mais profundo e mais cheio de seu amor e paz. Este é o começo de uma jornada de restauração e alinhamento com Deus. Vamos então buscar a sua presença, confiar em seus planos e permitir que Ele nos guie, para que possamos viver a plenitude do casamento que Ele sonhou para nós. Quando o casamento é fundamentado em algo que não é a vontade de Deus, a consequência mais dolorosa e evidente é a ausência de paz. O lar, que deveria ser um lugar seguro e acolhedor, transforma-se em um campo de batalha emocional.
O ambiente familiar, que deveria refletir a tranquilidade e o amor divino, começa a ser marcado por discussões, desentendimentos e tensões constantes. Em vez de ser um refúgio, o lar se torna um lugar de sofrimento e insegurança, onde o casal luta não apenas entre si, mas contra a ausência de algo que deveria ser a base de toda relação: a paz de Cristo. Quando falamos da paz de Cristo, estamos falando de uma paz que transcende qualquer compreensão humana. Ela não depende das circunstâncias externas, não se abala com as dificuldades ou com os conflitos. Ela vem do Senhor e é uma paz que habita no coração daqueles que buscam a sua presença. Jesus nos promete em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece é diferente da paz que o mundo tenta oferecer. A paz do mundo é momentânea. É uma paz que depende de condições externas, de estabilidade financeira, de sucesso profissional ou da ausência de problemas. A paz que Cristo oferece, no entanto, é constante e imutável. Ela está enraizada na confiança plena em Deus, não nas circunstâncias. Porém, quando Deus não aprova o casamento, a paz que Cristo oferece começa a desaparecer. O que antes era um ambiente de confiança mútua, respeito e harmonia, se torna um terreno fértil para o caos. As palavras ditas com boas intenções são interpretadas de maneira errada. Os olhares trocados se tornam carregados de críticas e mal-entendidos, e o simples ato de conviver com o outro se transforma em uma tarefa árdua. A falta de paz começa a consumir a energia emocional do casal, tornando difícil até mesmo realizar as tarefas diárias. O lar se torna um lugar de fuga, onde os cônjuges procuram distrações fora de casa para evitar a tensão e o desconforto da convivência. Este vazio que surge no relacionamento não pode ser preenchido por nada deste mundo. Muitos tentam buscar consolo em coisas materiais, distrações temporárias ou até em novas experiências, mas essas soluções apenas aprofundam o buraco da alma. Nada nesse mundo pode substituir a paz verdadeira que vem de Deus. Sem a paz de Cristo, os casais começam a viver de forma desconectada, incapazes de oferecer amor genuíno e sem a força necessária para superar as adversidades que surgem. Em vez de se apoiar um no outro, eles se afastam ainda mais, buscando em vão a satisfação em fontes que não são capazes de oferecer cura ou restauração. A ausência da paz de Cristo também traz um reflexo no próprio espírito de cada cônjuge. A ansiedade, o medo e a insegurança começam a tomar conta de suas mentes e corações. Em vez de viverem com a confiança de que Deus está no controle, eles começam a se preocupar com cada detalhe da vida cotidiana, temendo que o relacionamento não dure ou que a situação piore. A falta de paz não é apenas um desconforto momentâneo, mas um sinal de que algo no casamento está em desacordo com os planos de Deus. Quando a paz é retirada, é um alerta para que o casal examine a sua vida espiritual e se pergunte: estamos realmente seguindo o caminho que Deus preparou para nós? O lar sem paz não afeta apenas os cônjuges, mas também todos ao redor. Os filhos, que são as testemunhas mais próximas do relacionamento dos pais, sentem a tensão no ar. Eles percebem as discussões, a ausência de afeto e a constante sensação de que algo está errado. Em um ambiente onde não há paz, os filhos podem crescer com a ideia de que o amor é algo instável, algo que depende de circunstâncias, e não de compromisso com Deus e com o outro. O exemplo dos pais é fundamental para a formação emocional e espiritual dos filhos.
Quando o lar é marcado pela ausência da paz de Cristo, ele se torna um lugar onde as feridas emocionais e espirituais podem se formar e persistir por gerações. O que muitos não percebem é que essa falta de paz também afeta o relacionamento com Deus. Quando a paz de Cristo não é experimentada no lar, é como se a presença de Deus fosse afastada do casamento. A falta de paz pode ser um sinal de que o casal está tentando viver sem a direção do Espírito Santo. O Senhor, em sua infinita misericórdia, deseja que todos os casais experimentem a sua paz, uma paz que os fortalece nas dificuldades, que os une nas adversidades e que os guia no amor e no perdão. No entanto, essa paz só pode ser experimentada quando ambos os cônjuges estão dispostos a submeter seus corações a Deus, reconhecendo sua soberania e permitindo que Ele seja o centro do relacionamento. E apesar de tudo, a boa notícia é que a paz de Cristo não é algo perdido permanentemente. Mesmo quando a paz parece distante, Deus, em sua bondade e graça, está sempre pronto para restaurar. Ele não nos deixa em nossos conflitos e dificuldades, mas nos chama a voltar a Ele. Jesus nos oferece sua paz, que não se baseia nas circunstâncias, mas no conhecimento de que Ele é o nosso Salvador e Senhor. Ao restaurar o relacionamento com Deus, a paz é devolvida ao lar e a alegria volta a reinar, porque a verdadeira paz é um fruto do Espírito Santo que vem quando buscamos a sua presença com sinceridade. Portanto, quando sentimos a ausência da paz e da alegria em nossos lares, precisamos olhar para dentro e refletir sobre onde estamos em nossa caminhada com Deus. Estamos colocando Ele no centro do nosso relacionamento? Estamos buscando sua paz e seu amor? Ou estamos tentando encontrar consolo em coisas que nunca podem nos satisfazer? O Senhor nos oferece sua paz incondicional, e Ele deseja que experimentemos essa paz, não apenas em momentos de felicidade, mas também em tempos de dificuldade. Ao colocarmos nossos casamentos diante de Deus e buscarmos sua orientação, Ele restaura a paz e a alegria que só Ele pode dar, e transforma nosso lar em um lugar onde seu amor pode prosperar. Quando Deus não é o centro de um casamento, a distorção das prioridades é inevitável. Em um relacionamento que deveria ser fundamentado no amor incondicional e na dedicação ao Senhor, os cônjuges começam a dar mais importância a questões secundárias e superficiais, enquanto aquilo que é eterno e imutável, como a fé e o compromisso familiar, vai sendo negligenciado. O amor por Deus, que deve ser a base de todas as relações, começa a ser deixado de lado, e o que antes era prioridade, como o cuidado mútuo, a busca por crescimento espiritual e o tempo de qualidade em família, passa a ocupar um lugar cada vez mais distante. O egoísmo toma conta do coração de ambos os cônjuges. Cada um começa a colocar suas próprias necessidades e desejos em primeiro lugar, sem se importar com as necessidades do outro. As ambições pessoais, sejam elas relacionadas ao trabalho, ao status ou aos interesses próprios, começam a eclipsar a busca por harmonia e por um propósito comum dentro do casamento. O tempo dedicado ao Senhor, que deveria ser uma prioridade diária, começa a ser substituído por distrações mundanas que prometem satisfação, mas nunca entregam a verdadeira paz. Em um casamento onde as prioridades estão invertidas, o que antes era motivo de alegria, como os momentos de oração em família, a comunhão e o serviço ao próximo, começa a ser negligenciado. A oração, que é a base da vida cristã, torna-se uma atividade rara e superficial, quando deveria ser o alicerce da união conjugal. O tempo em família, que deveria ser vivido com alegria e intenção, é substituído por atividades que não trazem edificação.
O simples fato de passar tempo juntos, buscando a presença de Deus, é esquecido em meio às correrias diárias e aos compromissos que não têm valor eterno. Mateus 6,33 nos ensina claramente que, ao buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, Ele nos guia e nos orienta em nossas prioridades. Ele nos ajuda a distinguir entre o que é essencial e o que é passageiro, entre o que realmente importa e o que pode ser deixado de lado. No entanto, quando a prioridade de um casamento deixa de ser Deus, as coisas começam a se distorcer. O casal passa a correr atrás de sonhos pessoais, de ambições que não estão alinhadas com a vontade de Deus, e isso acaba afastando-os ainda mais do verdadeiro propósito de união que Deus planejou para eles. Essa distorção das prioridades tem consequências profundas no casamento. O egoísmo cresce, a paciência se esgota e a compreensão mútua desaparece. A comunicação se torna difícil, pois cada cônjuge está mais preocupado consigo mesmo do que com o bem-estar do outro. Os momentos de intimidade, que deveriam ser momentos de crescimento espiritual e emocional, são substituídos por discussões e tensões. O que antes era uma parceria de fé, agora se torna uma relação de competição, onde cada um luta para ter seu próprio caminho e seus próprios desejos atendidos. É importante refletirmos sobre como as distrações do mundo podem facilmente invadir o casamento e desviar nossas prioridades. O trabalho, a busca por sucesso, o consumo de entretenimento e a pressa do dia a dia nos afastam do essencial, uma vida centrada em Deus. Quando as prioridades são distorcidas, o propósito do casamento se perde e o que antes era um relacionamento edificante, com uma missão de servir a Deus juntos, agora se torna um espaço de desarmonia, egoísmo e insegurança. O resultado disso é que, à medida que as prioridades se distorcem, os frutos da união começam a murchar. O amor se esfria, a alegria se dissipa e a conexão espiritual se perde. O casamento, que deveria ser uma fonte de força e bênção, se torna uma fonte de desgaste e frustração. A felicidade, que deveria ser a consequência natural de uma vida bem vivida em Cristo, se torna um sonho distante, uma meta que parece cada vez mais impossível de alcançar. O casal começa a perceber que algo essencial está faltando, mas muitas vezes não conseguem identificar a raiz do problema. A resposta está em suas prioridades. Quando a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça não está no centro, o casamento se torna vulnerável a uma série de dificuldades. O estresse aumenta, as expectativas não são atendidas e o sentimento de insatisfação se torna cada vez mais presente. O cônjuge, em vez de buscar a realização em Deus e no companheirismo do outro, começa a buscar satisfação em outras fontes que nunca poderão preencher o vazio. Ao fazer isso, a pessoa se afasta de Deus e o casamento, que deveria ser um reflexo do amor divino, perde sua verdadeira essência. Não podemos nos enganar ao pensar que as prioridades podem ser ajustadas mais tarde, quando as coisas estiverem sob controle. Deus nos chama para buscar a sua vontade agora, em cada momento, em cada decisão, em cada ação. E quando fazemos isso, todas as outras coisas, os relacionamentos, o trabalho, os sonhos pessoais, começam a se alinhar de acordo com os planos de Deus. Ele acrescenta as bênçãos de que precisamos, mas isso só acontece quando colocamos o seu reino em primeiro lugar. Um casamento em que Deus é o centro é um casamento em que as prioridades estão corretamente alinhadas. O amor de Deus permeia cada ação, cada palavra, cada gesto. Os cônjuges não buscam satisfazer suas necessidades pessoais de forma egoísta,
mas se dedicam ao outro com amor sacrificial, tal como Cristo se dedicou à igreja. O tempo em família é valorizado. A oração é uma prática constante e o serviço ao Senhor é uma prioridade. Portanto, é fundamental refletirmos sobre nossas próprias vidas e nossos casamentos. Estamos colocando Deus no centro de nossas prioridades? Ou estamos permitindo que as distrações do mundo tomem o lugar daquilo que é eterno? Precisamos, como casais cristãos, voltar ao centro do propósito de Deus para o casamento, reconhecendo que quando Ele é o centro, todas as coisas começam a se alinhar e a verdadeira felicidade e união se tornam uma realidade duradoura. Deus nos convida a alinhar nossas prioridades com a sua vontade. E ao fazermos isso, Ele traz a restauração e a bênção que buscamos. Quando buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, inclusive um casamento saudável, cheio de amor, paz e propósito. Que possamos todos os dias fazer de Deus a nossa prioridade, confiando que Ele cuidará de tudo o que mais precisamos. Quando Deus não é o centro de um casamento, a solidão espiritual se torna um dos sinais mais dolorosos de que a relação está distante da vontade divina. O que deveria ser uma caminhada compartilhada, repleta de orações, comunhão e a busca por direção em Cristo, gradualmente se transforma em uma jornada solitária para ambos os cônjuges. Em vez de caminhar juntos como uma unidade espiritual, cada um segue seu próprio caminho, afastando-se não só um do outro, mas também de Deus. Essa separação é silenciosa e devastadora, pois ao se distanciar de Deus, o casal perde a fonte de força, esperança e amor genuíno que deveria sustentar o relacionamento. A solidão espiritual é uma das formas mais insuportáveis de abandono, pois ela não se limita a uma ausência de companhia física, mas se estende à ausência da presença de Deus. Em um casamento, isso significa que os cônjuges já não se apoiam mutuamente na fé. E o pior, não buscam mais a orientação divina para suas decisões. Cada um vive com suas próprias inquietações, seus próprios medos e suas próprias frustrações, sem a paz que vem de saber que estão juntos em Cristo. Eles podem estar fisicamente presentes um para o outro, mas espiritualmente estão longe, cada um carregando o peso da jornada sozinho. Essa solidão espiritual se intensifica quando o casal não busca mais a Deus em oração. O que antes era um momento de comunhão com o Senhor, em que os dois oravam juntos pela sua família, pelos seus sonhos e pelos desafios do casamento, agora desaparece. As orações se tornam raras e, quando acontecem, são feitas sem a mesma entrega, sem a mesma confiança de antes. E o mais triste é que, ao se afastarem de Deus, ambos se afastam também do verdadeiro propósito do casamento, que é glorificar a Deus através do relacionamento mútuo. Quando o Senhor não é mais buscado no lar, as feridas espirituais começam a se acumular e a desarmonia cresce. Em Salmo 34:18, encontramos uma das promessas mais consoladoras e profundas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, mesmo quando sentimos que estamos afastados de Deus, Ele está sempre perto daqueles que o buscam com um coração quebrantado e contrito. No entanto, essa promessa se torna distante quando, em vez de buscar a Deus em momentos de dor e solidão, o casal se afasta ainda mais, tentando encontrar consolo em fontes que não são divinas. E assim, a solidão se aprofunda, pois a ausência de Deus não apenas enfraquece o relacionamento, mas também nos priva da sua graça e presença restauradora. Quando a solidão espiritual toma conta de um casamento, o que era para ser uma fonte de encorajamento mútuo se transforma em uma guerra silenciosa.
Cada cônjuge se torna refém de seus próprios sentimentos de inadequação, medo e insegurança, sem saber a quem recorrer. Eles buscam aliviar a dor em distrações passageiras, em atividades que não têm poder de curar o vazio que sentem dentro de si mesmos. O afastamento de Deus faz com que cada um se torne prisioneiro de seus próprios pensamentos, em vez de viver a liberdade e a paz que vem de um relacionamento com Ele. Esse afastamento de Deus também pode se manifestar na maneira como os cônjuges lidam com os desafios da vida. Quando ambos não estão em sintonia com o Senhor, eles começam a depender apenas de suas próprias forças e recursos para superar as dificuldades. Isso leva a uma incapacidade de perdoar, de se reconciliar e de buscar soluções espirituais para os problemas que surgem. Em vez de se aproximarem mais um do outro e de Deus, o afastamento espiritual só cria mais barreiras. O amor e a paciência, que deveriam ser cultivados com a ajuda do Espírito Santo, se esgotam, deixando espaço para a frustração e o ressentimento. Essa solidão espiritual também pode afetar profundamente a maneira como os filhos percebem o relacionamento entre os pais. Eles sentem a ausência de Deus no lar e começam a crescer com a ideia de que o casamento não é sustentado por algo maior do que as forças humanas. A falta de oração, a falta de exemplos de fé e a falta de uma busca sincera por Deus se refletem nas atitudes das crianças, que podem, eventualmente, adotar uma visão distorcida sobre o que é o amor verdadeiro e a importância do compromisso conjugal. O testemunho cristão do casal é abalado e a geração seguinte pode carregar as cicatrizes dessa solidão espiritual sem saber como quebrar o ciclo. No entanto, o Deus que está perto dos de coração quebrantado também é o Deus que restaura. Mesmo quando o casamento parece perdido e a solidão espiritual se torna avassaladora, ele oferece perdão, restauração e cura. A solidão, que antes parecia sem fim, pode se transformar em uma oportunidade de renovação, quando os cônjuges voltam seus corações para o Senhor, pedindo perdão e buscando a sua direção. A palavra de Deus nos garante em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor, que sempre esteve perto, deseja se aproximar ainda mais, trazendo cura para as feridas espirituais que se formaram ao longo do tempo. Quando o casal se arrepende e se reconcilia com Deus, Ele restaura a paz e a unidade, trazendo a sua presença de volta ao lar. Essa presença é o antídoto contra a solidão, pois onde Deus habita não há lugar para o abandono. Ele transforma o ambiente, substituindo o vazio da solidão pela abundância de sua graça e pelo calor de sua presença. Portanto, o caminho de volta para a unidade e a restauração no casamento começa com o reconhecimento da solidão espiritual e com um retorno humilde à presença de Deus. Quando ambos os cônjuges se voltam para Ele com corações quebrantados, Ele os restaura, trazendo a paz de volta ao lar e renovando a união que foi corrompida. Mesmo que a solidão pareça imensa e insuportável, a promessa de Deus é clara. Ele está perto dos de coração quebrantado e salvará aqueles que buscam sua ajuda. Quando o casamento não está de acordo com a vontade de Deus, o impacto vai além da relação íntima entre os cônjuges. Um dos efeitos mais devastadores dessa desconformidade é a destruição do testemunho cristão que o casal deveria representar. O casamento, para os cristãos, não é apenas uma união física ou emocional, mas uma expressão visível do amor de Cristo pela sua igreja. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo compara a relação entre marido e mulher à relação de Cristo com a igreja, dizendo: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
O casamento deveria ser o lugar onde esse amor sacrificial, incondicional e comprometido é vivido de forma prática. Mas quando os cônjuges estão em desacordo com a vontade de Deus, esse amor se torna distorcido. O testemunho cristão, que é o reflexo de um relacionamento transformado pelo poder de Deus, começa a perder sua autenticidade quando a união conjugal não reflete a verdade da palavra de Deus. As pessoas ao redor, observando o comportamento do casal, começam a questionar a genuinidade da fé deles. Se o casamento cristão, que deveria ser um exemplo de amor e respeito mútuo, é marcado por brigas constantes, desentendimentos e falta de perdão, como podem aqueles ao redor acreditar na mensagem de Cristo que o casal prega? A incoerência entre o que é professado e o que é vivido enfraquece profundamente o testemunho. As palavras perdem seu peso quando não são acompanhadas pela prática diária do amor de Cristo. O impacto disso é direto, principalmente na maneira como os outros veem o cristianismo. O mundo observa o comportamento dos cristãos e um casamento que está desmoronando sem a intervenção de Deus transmite a mensagem errada sobre o Evangelho. Ao invés de verem um reflexo do amor de Cristo, as pessoas veem um exemplo de luta, amargura e desconfiança. O cristão não é chamado para viver como o mundo vive, reagindo com impaciência, raiva e ressentimento, mas para ser uma luz que brilha em meio à escuridão. Filipenses 2,15 nos exorta: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Um casamento que vive em desarmonia e brigas constantes é como uma luz apagada, incapaz de iluminar o caminho para outros. O papel do casamento cristão, em sua essência, é ser uma testemunha viva do amor de Deus para com o mundo. Cada vez que um casal cristão escolhe amar, perdoar, servir e se sacrificar um pelo outro, está proclamando o Evangelho de maneira prática. Contudo, quando esse testemunho é corrompido por brigas, desconfiança e desrespeito, o brilho da luz cristã se apaga. O mundo não consegue ver o que é real e verdadeiro, pois o casamento deixa de ser um reflexo do que Cristo fez pela igreja e passa a ser apenas um reflexo das falhas humanas. Além disso, o testemunho afetado não se limita àqueles que observam de fora. Dentro da própria família, especialmente entre os filhos, os efeitos são profundos. As crianças e os jovens que crescem em um lar onde o casamento dos pais é marcado por desarmonia e falta de amor genuíno, começam a questionar a própria fé. Eles podem se tornar cínicos, achando que o cristianismo não é real, pois não veem sua aplicação prática no lugar mais próximo e querido, que é o lar. Isso pode levar à desilusão com a igreja, com a fé e até com o casamento em si, perpetuando um ciclo de desconfiança e desânimo. O testemunho cristão também está atrelado à nossa capacidade de perdoar e reconciliar. Quando o casamento se desvia dos planos de Deus, o perdão, que é uma das maiores virtudes cristãs, se torna uma ideia distante. O orgulho, o rancor e o egoísmo tomam o lugar da graça e da reconciliação, prejudicando o relacionamento entre os cônjuges e, consequentemente, o testemunho diante dos outros. Em Colossenses 3,13, somos lembrados de que devemos suportar uns aos outros e perdoar-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. A incapacidade de perdoar dentro do casamento não só prejudica a união, mas também apaga a luz do testemunho cristão. É importante que cada casal cristão lembre que o casamento é uma ferramenta poderosa para testemunhar o amor de Deus no mundo. Quando vivemos em harmonia e unidade, refletindo o amor de Cristo,
Nossa vida conjugal se torna um farol de esperança e transformação para todos ao nosso redor. O testemunho não se limita às palavras, mas se revela na maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros. Em um casamento onde Deus é o centro, as pessoas ao redor podem ver a paz, a graça e a unidade que só Ele pode proporcionar. Quando o casamento está em desacordo com os planos de Deus, no entanto, o testemunho perde sua força e a luz se apaga. Este é um chamado para todos os casais cristãos. Que o relacionamento seja mais do que uma convivência diária. Que seja uma demonstração viva do amor de Cristo. Se o casamento está em crise, é essencial buscar a restauração por meio da oração, da reconciliação e do retorno ao centro da vontade de Deus. Deus deseja restaurar o testemunho do casamento, tornando-o uma forte declaração de seu amor e sua graça. A luz do cristão deve brilhar com intensidade, e isso começa quando ambos os cônjuges se rendem ao Senhor e buscam viver de acordo com sua palavra. Portanto, a desarmonia no casamento não só prejudica a união dos cônjuges, mas também destrói o testemunho cristão que, pela graça de Deus, deve ser um reflexo do amor eterno e imutável de Cristo. Que possamos, então, avaliar nossas próprias vidas matrimoniais e buscar a restauração do testemunho cristão para que o casamento se torne novamente um farol de luz e esperança para o mundo. Quando colocamos Deus no centro, o testemunho se fortalece e resplandece, trazendo honra ao nome do Senhor. Quando o casamento não está de acordo com a vontade de Deus, um dos sinais mais evidentes e dolorosos é o ciclo contínuo de culpa, arrependimento e falta de mudança. Esse ciclo cria um ambiente de frustração e desânimo, onde ambos os cônjuges se veem repetindo os mesmos erros e falhas, sem conseguir avançar ou encontrar uma solução verdadeira para os problemas do relacionamento. Muitas vezes, há momentos de arrependimento, de promessas de mudança e de votos de melhorar, mas sem uma transformação genuína, as atitudes continuam as mesmas. O perdão se torna superficial, sem o verdadeiro desejo de mudança, e o relacionamento começa a se deteriorar ainda mais, afundando-se em uma espiral de desconfiança e decepção. Esse ciclo pode começar com uma briga ou um desentendimento em que um ou ambos os cônjuges reconhecem que agiram de forma errada e se arrependem, pedindo perdão. Contudo, o que deveria ser um momento de verdadeira reconciliação e crescimento espiritual se torna apenas uma tentativa de minimizar os danos momentâneos. Quando a mudança não ocorre de maneira verdadeira, as mesmas atitudes egoístas, palavras duras ou comportamentos prejudiciais voltam a se repetir. O arrependimento, que deveria ser um processo de transformação interior, acaba se tornando um ritual vazio, sem um compromisso real com a mudança de atitudes e comportamentos. O perdão é pedido, mas a profundidade da cura e da renovação não acontece, e assim o ciclo começa novamente, alimentando a dor e o desgaste emocional dentro do casamento. Em 2 Coríntios 5,17, encontramos a chave para entender a verdadeira transformação. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A verdadeira mudança no relacionamento só ocorre quando ambos os cônjuges estão dispostos a permitir que Deus intervenha profundamente em seus corações. O arrependimento genuíno não é apenas um pedido de perdão, mas uma mudança real de atitude, uma transformação que só é possível com a ajuda de Deus. Sem essa transformação interior, o arrependimento se torna uma formalidade, e a repetição dos mesmos erros revela que o relacionamento não está sendo restaurado de maneira verdadeira. Quando Deus não está no centro do casamento, a mudança genuína se torna difícil,
porque sem ele não temos a força para mudar por completo. Podemos até tentar modificar certos comportamentos ou prometer melhorar, mas se não houver uma mudança de coração, os velhos padrões e hábitos voltam a se manifestar. O perdão se torna uma bandeira levantada apenas para encobrir os problemas, mas sem tratar a raiz dos mesmos. Quando os cônjuges não se entregam a Deus e não buscam a verdadeira transformação, o casamento se mantém estagnado e a cada erro a frustração cresce. A verdadeira mudança só é possível quando Deus atua de forma profunda no coração de cada um dos cônjuges. A transformação que Cristo oferece não é superficial, ela é radical e profunda. Deus não vem apenas para nos fazer pedir desculpas ou aceitar o perdão, mas para transformar o nosso caráter, purificar as nossas intenções e mudar a maneira como nos relacionamos com os outros, especialmente com o nosso cônjuge. Em vez de um ciclo vicioso de falhas e desculpas, Deus oferece uma nova perspectiva de vida, onde o perdão é vivido de forma verdadeira e a mudança é palpável. Quando a presença de Deus é real em um relacionamento, Ele nos capacita a não cair nos mesmos erros, e o verdadeiro arrependimento é acompanhado de uma transformação visível. Esse ciclo de culpa e arrependimento sem mudança também é alimentado pela falta de perdão verdadeiro. Quando o perdão é dado apenas de forma superficial, sem um coração contrito, ele não traz a cura necessária para restaurar a relação. O perdão bíblico, aquele que é dado com sinceridade, leva à reconciliação e à cura. Mas quando o perdão não é acompanhado por um desejo genuíno de mudar, ele perde sua eficácia. Muitas vezes o casal pode se desculpar, mas continua a carregar dentro de si as feridas não tratadas, e isso gera um afastamento ainda maior. O perdão é a base para a restauração, mas ele precisa ser verdadeiro e acompanhado de ações concretas de mudança. Em um casamento onde a mudança verdadeira não acontece, o relacionamento se torna cada vez mais vazio. As palavras de arrependimento perdem seu valor porque não são acompanhadas por ações que comprovem a sinceridade. A frustração se acumula e o desgaste emocional começa a tomar conta de ambos. O ambiente de casa, ao invés de ser um lugar de paz e amor, se torna um campo de batalha silencioso, onde cada um se sente culpado, mas sem saber como romper o ciclo. O perdão se torna um peso, não uma libertação, pois não há transformação genuína para lidar com os problemas do relacionamento. A verdadeira mudança, porém, acontece quando ambos os cônjuges se rendem a Deus e permitem que Ele opere em seus corações. Quando a graça de Deus entra em ação, a transformação se torna possível. O perdão, que antes era apenas uma formalidade, se torna uma realidade viva e poderosa, e os cônjuges começam a se libertar dos velhos padrões de comportamento. O relacionamento é restaurado, não porque eles tentaram mudar por conta própria, mas porque permitiram que Deus os mudasse de dentro para fora. Essa transformação divina também reflete no ambiente do lar. Quando a mudança verdadeira acontece, o lar se torna um reflexo da graça e do amor de Deus. As dificuldades não desaparecem, mas a forma como o casal lida com elas muda. A paz, a paciência e a compreensão entram em cena e a união é restaurada. A cada erro, o casal não cai, mas no ciclo de culpa e arrependimento vazio, mas se volta para Deus, buscando perdão genuíno e a força necessária para mudar. O casamento se torna, então, uma verdadeira demonstração da graça de Deus, e o testemunho cristão é restaurado, pois o amor que transborda entre os cônjuges reflete o amor de Cristo pela Igreja. Portanto, a verdadeira mudança no casamento só acontece quando Deus é convidado a agir profundamente nos corações dos cônjuges.
Sem ele, os ciclos de falhas e arrependimentos se perpetuam. Mas com ele, a transformação se torna possível e o relacionamento é restaurado. Quando Deus não está no centro de um casamento, as consequências não se limitam ao casal, mas se estendem às gerações futuras. O casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas, segundo o plano divino, um modelo que serve como fundamento para a criação e formação de uma nova geração. Quando esse fundamento está abalado, as gerações seguintes são impactadas de maneiras que muitas vezes não são visíveis imediatamente, mas que se refletem na vida emocional, espiritual e até social dos filhos. A falta de alinhamento com a vontade de Deus no casamento dos pais acaba gerando um efeito dominó, afetando profundamente o desenvolvimento e a visão de mundo das crianças, que ao crescerem se tornam adultos com dificuldades espirituais e emocionais. Os filhos crescem em um ambiente onde as verdades e os princípios divinos não são a base de tudo. Eles testemunham as falhas e os conflitos no casamento dos pais, mas muitas vezes não conseguem compreender o propósito divino para a família. Em vez de verem o casamento como um reflexo do amor de Cristo pela igreja, o que eles vivenciam é um ambiente de desarmonia, onde a falta de comunicação, a ausência de perdão e as tensões constantes são a norma. Essa realidade não apenas afeta a visão que eles têm sobre o casamento, mas também sua percepção sobre a vida em comunidade, o perdão, a paciência e o amor sacrificial. Quando as crianças crescem nesse tipo de ambiente, elas internalizam as atitudes e comportamentos dos pais. Elas aprendem, muitas vezes sem perceber, que o amor não é constante, que a paz no lar é frágil e que as disputas são uma parte inevitável da vida. Essa visão distorcida pode levá-las a repetir padrões de comportamento que observaram em seus pais. Quando chegam à vida adulta e começam seus próprios relacionamentos, muitos se encontram presos em um ciclo de inseguranças, dificuldades de comunicação e medo de comprometer-se de maneira verdadeira. Em vez de construir suas relações com base na confiança, no respeito e no amor incondicional, eles tendem a reproduzir os mesmos erros que testemunharam em casa. Em Provérbios 22:6, a palavra de Deus nos ensina: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo nos lembra da grande responsabilidade que os pais têm na formação espiritual e moral de seus filhos. A maneira como o casamento é vivido no lar tem um impacto direto na educação e nos valores que são transmitidos às crianças. Quando Deus é o centro do relacionamento conjugal, os filhos crescem em um ambiente onde a oração, a prática de valores cristãos e o respeito pela autoridade de Deus são parte integrante do cotidiano. No entanto, quando o casamento está distante da vontade de Deus, os filhos crescem em um ambiente onde esses princípios não são ensinados ou, pior ainda, são ignorados. A falta de um exemplo sólido de casamento cristão pode resultar em uma geração que não entende a importância do compromisso, da fidelidade e do amor sacrificial. Em vez de ver o casamento como uma jornada de crescimento conjunto, onde os cônjuges se ajudam mutuamente a se tornar mais semelhantes a Cristo, os filhos aprendem a ver o casamento como algo que pode ser facilmente descartado quando surgem as dificuldades. Isso cria uma geração que se sente desconectada do propósito de Deus para a família, e muitas vezes os filhos crescem com a falsa ideia de que o casamento é simplesmente um contrato temporário, dependente das circunstâncias, em vez de um compromisso sagrado e eterno. O impacto desse modelo distorcido se estende além dos relacionamentos amorosos. A forma como as crianças observam o casamento afeta a maneira como elas se relacionam com outras pessoas, com a sociedade e com Deus.
a falta de segurança emocional e espiritual nos primeiros anos de vida pode gerar inseguranças profundas que se manifestam em diversas áreas da vida. As crianças que crescem em lares disfuncionais podem desenvolver dificuldades de autoestima, problemas de confiança e até mesmo um vazio espiritual que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Esse vazio pode levá-las a procurar por aprovação e segurança em fontes que não são saudáveis, como relacionamentos errados, comportamentos autodestrutivos ou envolvimento com vícios. Além disso, quando os filhos crescem em um ambiente onde o casamento não é vivido de acordo com os princípios de Deus, eles podem ser mais vulneráveis a aceitar ideologias contrárias à verdade bíblica sobre o casamento e a família. Vivendo em uma geração cada vez mais afastada dos valores cristãos, eles podem ser influenciados por ideias que distorcem a visão que Deus tem para o casamento. A pressão externa, as redes sociais e os padrões da sociedade podem reforçar a visão de que o casamento é algo descompromissado e que pode ser descartado quando as coisas ficam difíceis. Isso apenas perpetua o ciclo de destruição que começa nos casamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus. É um erro subestimar o impacto que um casamento em desacordo com a vontade de Deus pode ter nas futuras gerações. Muitas vezes, os pais não percebem que suas atitudes, palavras e escolhas estão sendo observadas com grande atenção pelos filhos. Eles aprendem, muitas vezes inconscientemente, o que é aceitável e o que não é nas relações humanas. O exemplo que é dado em casa não é apenas um reflexo do amor entre os pais, mas também um reflexo do amor de Deus e do entendimento do que é a verdadeira unidade no casamento. Quando esse modelo está corrompido, as crianças crescem com uma compreensão distorcida do que é o amor verdadeiro e o compromisso sagrado. O ciclo de problemas espirituais e emocionais que se perpetuam de geração em geração é uma das consequências mais tristes do afastamento de Deus nos casamentos. Os filhos que não recebem o exemplo de um casamento fundamentado na palavra de Deus podem carregar consigo as cicatrizes de uma visão distorcida do amor e do compromisso, o que os torna mais suscetíveis a viver vidas de conflito e frustração em seus próprios relacionamentos. E muitas vezes esse ciclo se repete com as gerações seguintes, perpetuando a dor e o sofrimento. Por isso, é de extrema importância que os casais cristãos busquem viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que sua vida conjugal não afeta apenas a sua própria felicidade, mas também o futuro espiritual e emocional dos filhos e das gerações que virão. Que possamos, com a ajuda de Deus, restaurar os casamentos, ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor e garantir que o amor e os princípios divinos sejam transmitidos de geração em geração, quebrando os ciclos de dor e oferecendo um testemunho genuíno de transformação e graça. Que o Senhor abençoe ricamente cada lar representado aqui, restaurando corações, trazendo paz e transformando relacionamentos. Que Ele seja o centro de cada casamento, guiando-os em sua verdade, fortalecendo o compromisso e renovando o amor. Em nome de Jesus, que cada um experimente sua graça e orientação, para que possam viver de acordo com os seus propósitos e serem uma luz para as gerações futuras. Amém.